Pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a gente colocar aqui alguns pontos em relação a essa história do kit gay, principalmente você que é evangélico, que é cristão, que está sendo, que foi, né, alertado por seu pastor, pelo líder da sua igreja, sobre essa história do kit gay. Certo? Então, para a gente colocar isso aqui de uma forma bem mais assim esclarecida, o que realmente houve, né, com essa história do kit gay, e eu vou dizer para vocês quem são realmente os criadores do kit gay, ou seja, os verdadeiros pais do kit gay, certo? Ao contrário do que muitas pessoas pensam. Então vamos lá. Como vocês podem ver aqui, é falso que Haddad criou o kit gay para criança de 6 anos. Pessoal, eu vou ler aqui algumas coisas, né, e dentro dessa leitura eu vou colocar aqui alguns pontos para vocês entenderem. Então vamos lá. Isso aqui foi publicado, né, por Bernardo Moura e Judith Simplest, né, no dia 10 de outubro de 2018, onde aqui tem realmente uma explanação de tudo, e eu acredito que não tem como deixar dúvidas, pelo menos para aquelas pessoas que querem realmente saber da verdade. Para quem não quer saber da verdade e quer realmente entender que isso aqui existiu, aí é diferente, certo? Mas vamos lá. Não é verdade que o candidato a presidente pelo PT, Fernando Haddad, é o criador do kit gay para criança de 6 anos. Como tem alardeado imagem, vídeo e corrente que passaram a circular com mais forças no WhatsApp e no Facebook após a definição do segundo turno das eleições no último domingo, dia 7. Ou seja, houve um ataque, né, por parte de fake news, onde hoje está escancarado aí que essas fake news foram realmente criadas aí, ou pelo menos patrocinadas por vários empresários que apoiam a candidatura do Jair Bolsonaro, né? Então isso aí foi um ataque de uma forma nas redes sociais, onde muitas pessoas que já vinham com essa história de kit gay na cabeça passaram a acreditar cada vez mais, certo? Então isso aí realmente é uma coisa lamentável, isso que aconteceu, e que infelizmente as pessoas hoje elas saem acreditando em tudo que veio na internet e não buscam realmente as fontes com as informações. Então, só continuando. O chamado kit gay é, na verdade, o projeto Escola Sem Homofobia, produzido em 2011 por organizações de defesa da população LGBT, em convênio com o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, uma autarquia do Ministério da Educação, à época, sob gestão de Fernando Haddad. A verba para o projeto, cerca de 1,9 milhão, né, foi obtida por meio de uma emenda parlamentar da Comissão de Legislação Participativa do Congresso Nacional. Ou seja, realmente na época, o Fernando Haddad era o ministro da Educação, certo? Esse projeto Escola Sem Homofobia, que não tem nada a ver com o que o Bolsonaro saiu colocando aí, inclusive naquele dia no Jornal Nacional, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Ele, na verdade, ele foi um projeto que tinha o intuito de chegar às escolas, e não era um caderno obrigatório, ou seja, tinha apenas a intenção de passar para os professores a questão desses professores mostrarem para seus alunos, e não de 6 anos de idade, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que essa questão de maltratar, de tratar com diferença as pessoas que têm aí seus, vamos dizer assim, seus pensamentos opostos, ou sua sexualidade no sentido de gênero oposta a de outras, não devem ser maltratadas, não devem serem apredejadas, né? Ou seja, evitar esse tipo de situação. Porém, isso seria feito de uma forma a qual os professores, certo, iriam analisar, olhar e ter uma noção do que eles iriam passar para os seus alunos e de que forma eles iriam passar, e não sair distribuindo esse caderno para os alunos de todas as idades. Então isso é mais uma mentira que o Bolsonaro
saiu colocando dentro dessa história do kit gay. Mas vamos lá, né? Só continuando aqui para vocês entenderem. O objetivo nunca foi promover qualquer tipo de sexualização, mas a aceitação e a inclusão da população LGBT, composto de 3 vídeos, 6 boletins e um caderno com orientações para os educadores, ou seja, o que eu acabei de falar para vocês. Isso seria apenas orientações para que os professores eles pudessem, né, tendo esse material em mão, trabalhar uma forma de passar para os seus alunos não maltratar as pessoas por suas diferenças. Isso se coloca também no sentido, por exemplo, de racismo, né? Uma criança negra e o aluno maltratar, xingar, fazer bullying, enfim, esse tipo de coisa. Esse foi o principal objetivo e não tem nada a ver com essa questão de mostrar sexualidade, de dizer para a criança se ela tem que escolher ser menino ou menina, enfim, isso é tudo coisas que foram colocadas dentro dessa história do kit gay para confundir a cabeça de muitas pessoas. Então, continuando, composto de 3 vídeos, né, 6 boletins e um caderno com orientações para os educadores, como eu falei, o material não era destinado, aí abre aspas aqui, a crianças de 6 anos, ou seja, ao contrário do que o seu Jair Bolsonaro anda propagando, que isso foi distribuído em escolas para crianças de 6 anos de idade, tudo mentira, certo? Isso não existiu, nunca houve sequer esse pensamento, mesmo dentro desse projeto que não chegou a ser aceito pela, então, na época, presidente Dilma Rousseff, ou seja, ela não sancionou esse projeto de jeito nenhum, certo? Mas vamos em frente. A estudantes do ensino médio, ou seja, não era destinado a crianças de 6 anos, mas a estudantes do ensino médio, adolescentes e pré-adolescentes. 2 das peças audiovisuais contidas no projeto tinham classificação indicativa a partir de 11 anos, certo? A partir de 11 anos, ou seja, essa história de 6 anos de idade realmente é a mentira da pior qualidade que o Bolsonaro inventou. E uma era livre. Ainda assim, o caderno do Escola Sem Homofobia, que esse era o nome do caderno, certo? Ao contrário do que o seu Jair Bolsonaro colocou, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, recomendava aos educadores, vejam bem, recomendava aos educadores, ou seja, senhores educadores, olhem, observem o conteúdo e vejam qual a melhor maneira que vocês podem passar essas orientações aos seus alunos, nessa faixa de indicativa a partir de 11 anos. Então ele diz, recomendava aos educadores assistir, ouvir e verificar se o material é adequado à reflexão sobre o tema e a seu público. Ou seja, cada professor iria fazer uma autoanálise e entender se era viável ou não. Se o professor dissesse, não acho interessante, não quero colocar esse assunto nem passar para os meus alunos, não tinha nenhuma obrigatoriedade de fazer isso, ou seja, isso não era uma coisa que tinha que existir. As atividades também eram propostas como sugestões, né, reforçando o que eu acabei de falar, ou seja, não era obrigatório, não existia isso dentro do projeto, né, não era obrigatório. E não parte de uma disciplina obrigatória, ou seja, como eu falei, não tinha obrigatoriedade nenhuma, certo? O projeto Escola Sem Homofobia não chegou às escolas públicas brasileiras, tendo sido vetado, vejam bem, tendo sido vetado pela então presidente Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores, após pressão da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara dos Deputados. Aí você deve estar dizendo aqui, olha, mas está vendo aí que existiu? Tal, então você deve estar exatamente agora pensando mais ou menos nesse ponto. Aí eu vou explicar para vocês. O projeto, como o próprio nome já disse, esse projeto ele passou por uma comissão dentro da Câmara dos Deputados. Essa comissão, né, conseguiu ali uma verba para esse projeto, porém, o Haddad, sendo ministro da Educação, ele jamais poderia, que isso não foi o caso, mas só uma suposição, aprovar, certo, ou aceitar esse caderno, sem que a presidente, então, na época, Dilma Rousseff, passasse a caneta, ou seja, aceitasse e colocasse aquilo realmente, apesar de ser uma emenda, como algo
que estava realmente liberado para ser distribuído nas escolas. Ou seja, essa história de que o Haddad criou, que o Haddad distribuiu, que o Haddad foi o pai do kit gay é mentira. Porque primeiro teria que vir da Câmara dos Deputados, ou seja, do Congresso, para depois chegar para que a presidente autorizasse, para que só assim depois, né, o Haddad como ministro pudesse realmente aceitar, vamos dizer assim, ou deixar que fosse à frente esse caderno, que, só reforçando, não tem nada a ver com sexo. Era apenas uma questão de tentar amenizar, eliminar, diminuir essa questão do preconceito, de pessoas tratarem outras com certos tipos de agressividade por algumas pessoas terem sua opção, ou pelo menos seu, vamos dizer assim, sua alternativa, né, sexual diferente, certo? Então era só uma forma de prevenção, de prevenir, certo? E não de ensinar a sexualidade a ninguém. Ok? Então vamos lá, só seguindo. A imagem que circula no Facebook traz uma foto de Haddad com as frases, abre aspas, se você defende as crianças, não vote nele. Haddad é o criador do kit gay para criança de 6 anos. Ou seja, isso foi distribuído pela equipe do Jair Bolsonaro, exatamente com esse título, para milhões de pessoas, através de WhatsApp, de Facebook, colocando na cabeça das pessoas que o Haddad realmente tinha colocado o kit gay, que isso aí foi distribuído nas escolas, onde na verdade nunca foi, certo? Então, continuando, o vídeo reproduz uma reportagem da TV Record de 2011 a respeito da polêmica provocada pelo projeto Escola Sem Homofobia. É moldurada com a frase, abre aspas, Haddad cria kit gay para crianças de 6 anos, fecha aspas. Esses conteúdos, que juntos já têm mais de 65 mil compartilhamentos, foram marcados como falsos na ferramenta de verificação do Facebook. Ou seja, o próprio Facebook, o próprio TSE, né, já sabia, foi realmente colocado como falso, foi colocado como informações para contaminar a mente das pessoas, principalmente aqueles mais conservadores, principalmente aqueles cristãos que lamentavelmente não entendem de certas coisas e acreditam em tudo que escutam e que veem, né, onde deveriam na verdade acreditar na palavra a qual eles tanto estudam, tanto seguem, que é a palavra de Deus, é o que está na Bíblia. E logicamente que se você condena alguém sem saber dos fatos e sem ter uma certeza daquilo que você está propagando ou condenando, você está simplesmente fazendo um pré-julgamento. Então eu acho isso aí uma coisa terrível para o meio dos cristãos, certo? Então, só continuando, já a corrente de WhatsApp, ou seja, a gente viu que no Facebook isso foi detectado como falso, e agora a gente vem para o WhatsApp, onde recentemente vimos aí a palhaçada que foi feita por vários empresários, né, que bancaram aí empresas para distribuir esse tipo de notícia falsa com esses títulos, como eu acabei de citar para vocês. Já a corrente do WhatsApp, denunciada por leitores do Aos Fatos, também reproduziu o vídeo da reportagem da Record com o texto, abre aspas, achei, eu sabia que tinha isso guardado em algum lugar. Aqui está a prova cabal. Veja o JN em 2010, Haddad implanta o kit gay nas escolas e Bolsonaro luta contra isso. Ajudem a compartilhar muito esse vídeo, fecha aspas. Então o que é que aconteceu aqui nesse momento, pessoal? Se aproveitando desse contexto falso, mentiroso, né, e sendo bancada aí por alguns empresários, como já foi aí confirmado, está sendo investigado para que tenha realmente uma prova, né, simplesmente eles usaram disso aqui, né, da mentira, aonde fizeram aqui textos, buscando reportagens do Jornal Nacional de 2010, que realmente existiram essas reportagens, como a da Record, certo? Porém, com esses títulos que não tinha nada a ver, que o Haddad não fez, não colocou, e que, como eu falei anteriormente, aqui mais um pouco atrás, isso passou por uma comissão. Dessa comissão, na Câmara dos Deputados, houve realmente uma emenda. Essa emenda chegou a ter aí um valor de 1,1 milhão liberado. Só que não foi, gente, isso não foi aprovado em situação nenhuma. A própria Dilma Rousseff, presidente na época, ela vetou, ou seja, ela proibiu
Aí vocês vão dizer assim, mas só proibiu porque os evangélicos lá no Congresso foram em cima e não deixaram. Olha, pessoal, é complicado se a gente partir para esse lado. Por quê? Porque quando a gente vem para essa chamada bancada dos evangélicos, é lógico que qualquer coisa que venha com o objetivo de mostrar, certo? E de tirar essa situação de criar um confronto entre a comunidade LGBT, né, ou qualquer outra ideologia que venha a partir dessa questão, eles vão ser contra, né, até se baseando em alguns textos que eles buscam na própria Bíblia, né, onde lamentavelmente alguns pegam esses textos e fazem deles a interpretação que eles querem para as pessoas, e lamentavelmente muita gente tem isso como um bicho, certo? Então é lógico que essa bancada seria contra, certo? Assim como qualquer projeto que viesse sendo do oposto disso, essa bancada seria a favor. Então tem a bancada evangélica, a chamada bancada da bala, a chamada bancada dos ruralistas, entendeu? Então cada bancada defende ali um lado. Então os evangélicos, logicamente, que não iriam em hipótese alguma, assim como outros que também não são evangélicos, mas que apoiaram, eles não queriam que nada disso chegasse na escola porque eles entendiam que era constrangedor. Certo? Então o que foi que aconteceu nesse momento? Aí eu vou citar para vocês o pastor Marcos Feliciano, o Magno Malta e o pastor Silas Malafaia simplesmente denominaram tudo e qualquer coisa que tivesse o objetivo de tirar essa coisa de homofobia e de tratar as pessoas com certas diferenças por algumas situações, como eu falei para vocês anteriormente. Eles denominaram kit gay. Então quem criou realmente o kit gay foram esses cidadãos e mais alguns de lá da Câmara dos Deputados, certo? Foi o Marcos Feliciano, o Magno Malta, né, aquele rapaz que é bem educado, que só fala baixinho, falava, né, que agora, a partir do ano que vem, ele está fora porque não foi reeleito, certo? Então, para vocês verem que nem tudo que reluz é ouro, né? Ele não foi reeleito. E o Silas Malafaia, como sempre, né, mais para político do que para pastor, denominaram kit gay, ou seja, qualquer coisa que envolva assuntos relacionados à homofobia, a lutar contra essa coisa da homofobia no sentido de preconceito, eles denominaram kit gay, certo? Denominaram kit gay. Então, lamentavelmente, as pessoas que colocaram isso na cabeça não entendem que o kit gay nunca existiu, isso foi criado por essas pessoas que eu acabei de citar. E o Haddad era apenas ministro da Educação, né? E ele, como ministro da Educação, ele tem suas restrições. Ele não pode, nem poderia simplesmente chegar e aprovar nada sem que tivesse a caneta do presidente da República, que na época era Dilma Rousseff, né? Então caberia a ela, né, vetar ou sancionar. Então ela vetou, se por pressão ou não, mas tudo bem, ela entendeu também que aquilo talvez não fosse uma coisa para aquele momento, para aquela situação, apesar de ter um objetivo, como eu já falei, de combater o preconceito, mas foi vetado. Então isso não existiu. Então, para finalizar, vamos lá. Em 16 de outubro, vejam bem, em 16 de outubro agora, de 2018, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Alberg, mandou retirar de redes sociais vídeos e imagens que vinculam, abre aspas, né, o kit gay, fecha aspas. O candidato Fernando Haddad, segundo o ministro, esse vínculo gera desinformação no período eleitoral. Ou seja, a única intenção não foi dizer para você evangélico, você cristão, que Haddad é o diabo, não. Com essa história de kit gay. Foi simplesmente uma forma de penetrar na mente dessas pessoas, né, que têm essa fragilidade de serem comandadas e induzidas a certas coisas por pastores, por líderes, e que apoiam o Bolsonaro, a simplesmente embarcarem nessa história de kit gay. Simplesmente isso. Nada mais. Então, o que é que o ministro do Tribunal Superior Eleitoral diz? Que isso é uma farsa que tem que ser retirado, como ele determinou, e proibiu o Bolsonaro de falar sobre isso, porque não tem fundamento algum, né? E com prejuízo ao debate político. Ou seja, isso com certeza prejudicou o Haddad, como eu acabei de falar, em várias situações. É igualmente notório o fato de que o projeto Escola Sem Homofobia não chegou a ser executado pelo Ministério da Educação
do que se conclui que não ensejou, de fato, a distribuição do material didático a ele relacionado, disse em uma decisão o ministro do Superior do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, mentira, falso, certo? Então o Haddad não criou o kit gay, os criadores do kit gay chamam-se, pelo menos de nome que a gente pode dizer que são bastante conhecidos, Silas Malafaia, Magno Malta e o pastor Marcos Feliciano. Esses foram os 3 cabeças que criaram o kit gay, certo? Porque foram eles que começaram a espalhar toda essa mentira e toda essa história que na verdade não tem fundamento algum. Então, pessoal, isso é claro, basta que vocês pesquisem que não tem como ser diferente, certo? Então vou buscar agora aqui para vocês só alguns trechos de matérias, como por exemplo, o do TSE, né? Como eu acabei de falar. Vamos lá, está aqui, publicado no dia 16 de outubro de 2018, TSE diz que kit gay não existiu e proíbe Bolsonaro de disseminar notícia falsa. Ou seja, o Bolsonaro, como vocês podem ver nessa foto aqui, em uma sabatina no Jornal Nacional, certo? No início aí da campanha, no primeiro turno, ele vai com esse livro aqui, certo? Com essa revista, aliás, Aparelho Sexual e CIA. Vejam que essa revista não tem nada a ver com essa aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Caderno Escola Sem Homofobia. Esse era o projeto que também, como eu falei e como vocês acabaram de entender, não foi distribuído em escola alguma, certo? Isso está em PDF, se vocês quiserem encontrar, tem na internet, basta colocar aí Caderno Escola Sem Homofobia, que ao contrário do que o próprio filho do Jair Bolsonaro andou espalhando, né, que ele ainda colocou um outro que não tem nada a ver com esse Escola Sem Homofobia, né, e que o pai dele saiu ali misturando uma coisa com a outra e tentando colocar na cabeça das pessoas uma mentira para que essas pessoas acreditassem que o Haddad teria criado esse tal de kit gay. Então tá aqui, ó, certo? Essa é a capa do Escola Sem Homofobia. Olha aqui as capas. Não tem nada a ver com essa capa aqui. Cadê ela? Com essa, tá vendo? Não tem nada a ver, totalmente diferente. Certo? Então tá em PDF, se alguém quiser pode muito bem buscar na internet, baixar, olhar, e que não tem nada a ver e que lamentavelmente as pessoas acreditam, né? Ou pelo menos uma maioria, em tudo que escutam, em tudo que vê. Agora vamos aqui a uma coisa bem interessante, certo? Vejam bem, Aparelho Sexual e CIA. Esse foi o que o senhor Jair Bolsonaro levou para o Jornal Nacional. Gente, é fácil. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui, né? Essa revista, ela é vendida em várias lojas aí conhecidas da população brasileira e que qualquer um poderia simplesmente, como muitos fizeram, chegar, comprar, fazer um vídeo e dizer que foi distribuído nas escolas. Pessoas que simplesmente usaram de má fé, mais uma vez, mentindo, né? Então vejam bem, prestem bem atenção. Essa revista aqui, certo? Ela foi, ó, quer ver uma coisa? Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Deixa eu abrir aqui. Ó, aqui, ó. Vejam aonde qualquer pessoa pode comprar hoje, ó. Tá aqui, ó, no Extra, na Livraria Cultura, na Casas Bahia, Mercado Livre e muitas outras lojas aí, em shops, livrarias das grandes capitais. Então é muito fácil a gente chegar em uma loja dessa, comprar, né? Comprar aqui esse livro, Aparelho Sexual e CIA, pegar ele, fazer um vídeo e soltar esse vídeo, como o próprio seu Jair Bolsonaro fez, levou para o Jornal Nacional, e dizer que foi distribuído nas escolas onde nunca foi distribuído, e sequer foi esse aqui, o do projeto, como eu acabei de mostrar para vocês, que era esse aqui. Era esse aqui, ó, Escola Sem Homofobia, né? Esse aqui. Então vejam que não tem nada a ver com esse aqui, certo? Então vocês podem ver, ó, tem aqui, ó, em várias lojas, aí, ó, certo? Várias lojas onde qualquer um pode comprar e mentir. Aí, ó, no Extra, R$ 37,90, entendeu? Não tem nada a ver, gente. Então isso aqui é uma farsa, é uma mentira. Não acreditem, certo? Não se deixem levar por mentira. Tá aqui, ó. E tem muitos outros, se procurar a gente vai encontrar, certo? Então
Vejam o que fez o seu Jair Bolsonaro e o filho dele nesse vídeo aqui. Hora de ver o que é fato e o que é fake nas informações que andam por aí circulando nas redes sociais. Vamos lá. É falsa a informação de que o livro citado por Jair Bolsonaro naquela entrevista ao Jornal Nacional tenha sido distribuído numa escola municipal de Maceió. Quem apurou foi o grupo Fato ou Fake, uma iniciativa da Globo News e veículos como G1, Jornal o Globo e Rádio CBN. Vamos então. Essa fake news, essa notícia falsa, ela viralizou com um post que mostra a foto de um livro sobre educação sexual carimbado pela Escola Municipal Major Bonifácio Silveira. É um colégio de ensino fundamental. Uma das postagens é do próprio filho de Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Bom, nessa postagem você vê aí, o deputado fez uma referência àquela entrevista do Jornal Nacional em que Jair Bolsonaro afirmou que o livro Aparelho Sexual e Companhia, um guia inusitado para crianças descoladas, faria parte do programa Escolas Sem Homofobia, o que ele chamou de kit gay. Pois bem, essa informação é fake, também já foi desmentida pelo Ministério da Educação. No post do Eduardo Bolsonaro, do filho, ele ironiza, dizendo: o livro que Bolsonaro tentou mostrar no Jornal Nacional com o carimbo da escola pública. Ué, mas não era mentira do Bolsonaro? No caso, é mentira sim. É fake. A foto que foi compartilhada no post, você vê aqui claramente, no post do filho do candidato, mostra um outro livro. Não é o livro Aparelho Sexual e Companhia, um guia inusitado para crianças descoladas. Esse aparelho sexual, esse que ele mostra no Jornal Nacional, é esse aqui, olha. Esse é o livro que Jair Bolsonaro mostrou e disse que era adotado no kit gay das escolas, que já está definido pelo Ministério da Educação, que nunca foi. O livro que está abaixo, que o deputado Eduardo Bolsonaro mostra, é este outro aqui. Se chama Sexo Não é Bicho Papão e o autor chama-se Marcos Ribeiro. A gente vê claramente na foto, são dois livros absolutamente diferentes. Numa nota, a escola, onde tem ali o carimbo da escola, a escola Bonifácio Silveira de Maceió, afirmou que mesmo esse livro aqui, Sexo Não é Bicho Papão, ele faz parte do acervo da biblioteca, da sala de leitura da escola. Mas ele nunca foi usado pelos professores em sala de aula. A Secretaria Municipal de Educação de Maceió ressaltou que nenhum dos dois livros, aqui você vê claramente os dois livros, olha, esse foi o livro que o Jair Bolsonaro mostrou na entrevista do Jornal Nacional, e esse é o livro que foi postado como sendo o livro que ele tinha mostrado. Bom, a Secretaria de Educação de Maceió diz que nenhum desses dois livros faz parte do acervo didático ou paradidático da rede municipal de ensino. O Ministério da Educação também negou que qualquer um dos dois tenha sido distribuído como material educativo enviado às escolas. Esclarecido. Hora de ver Ok. Então, como vocês acabaram de ver, né? Até ele mesmo, o próprio Jair Bolsonaro e o filho dele, tentaram de toda forma manipular, mudar, colocaram aí Sexo Não é Bicho Papão, como vocês viram aí, é um outro livro que já não tem mais nem nada a ver com Escola Sem Homofobia, ou seja, eles trabalharam de uma forma para realmente manipular as pessoas com a mentira. Entendeu? E esse livro, Sexo Não é Bicho Papão, faz parte da biblioteca de uma escola, ou seja, nunca o MEC, nunca foi sequer pensado em colocar isso aí para as escolas, né? Com exceção, como eu falei, que seria o Escola Sem Homofobia, que não foi distribuído também, que foi vetado pela presidente Dilma, enfim. Então vocês vejam a mentira, né? O que o Jair Bolsonaro tentou fazer aí dentro dessa conversa toda. Então, gente, quem quiser, ó, tá aí, ó. Qualquer um pode comprar, né, e tentar inventar uma história dessa, como muitos fizeram e espalharam aí pela internet, e que lamentavelmente as pessoas acreditam e saem aí falando de meio mundo de coisa que não sabem, certo? Então tá aqui no dia da entrevista dele aqui, isso foi no Globo, essa reportagem também, certo? Aonde
foi vinculado e mostrado aí que não tinha nada a ver com o que o Jair Bolsonaro colocou e que saiu depois, continuou espalhando aí as mentiras até que o Tribunal Superior Eleitoral realmente proibisse ele de continuar com essa história. Então a reportagem do Globo 2013 sobre o kit gay não se refere a livro mostrado por Bolsonaro no Jornal Nacional, como é bem claro aqui nessa matéria do Globo. Aqui ele leva, esse que eu acabei de mostrar para vocês, ó, que vende aí em várias livrarias, que não tem nada a ver e que não foi, nem sequer foi lançado aqui no Brasil. Quer dizer, foi lançado no Brasil, mas esse livro, ele, na verdade, ele foi traduzido, né, de uma outra escritora que nem é daqui do Brasil, certo? Que já existe aí em vários países e que, na verdade, ele se apossou dessa história e tentou aí ganhar votos, como ganhou, certamente, manipulando principalmente os evangélicos e os cristãos com essa história de kit gay. Né? Então a gente sabe que é mentira. Aí, essa matéria aqui, ó, Brasília, apoiadores do presidencial Jair Bolsonaro, PSL, estão divulgando uma reportagem publicada em 2013 pelo Globo, intitulada Governo Federal recolhe kit educativo anti-homofobia. Para contestar a informação de que o livro Aparelho Sexual e CIA não foi distribuído nas escolas brasileiras, em entrevista ao Jornal Nacional, o candidato do PSL mostrou o livro e disse que a publicação fez parte de um kit gay distribuído nas escolas brasileiras, ou seja, mentiu. Né? A reportagem de 2013 replicada maciçamente nas redes sociais por seu Jair Bolsonaro e seus apoiadores, porém não tem qualquer relação com o livro da escritora francesa. Está aqui a escritora, como eu falei para vocês, é um livro de uma escritora francesa que foi distribuído em vários países e que inclusive aqui no Brasil e tem aí para vender, como eu já falei para vocês, né? Que é a Hélène Brunner. Né? Nem mesmo com o que parlamentares conservadores e de bancadas religiosas convencionaram chamar de kit gay no fim da década passada. Né? Ou seja, nunca foi distribuído, certo? Nunca foi, isso não existiu e lamentavelmente está aí o seu Jair Bolsonaro mentindo e levando aí para as pessoas uma história que na verdade nunca existiu. Ok? Então o que eu queria dizer para vocês com isso é o seguinte: pensem, certo? Vejam se vale a pena vocês acreditarem em tudo que esse cidadão fala, querendo o poder a todo custo, né? E levando aí para as pessoas um monte de mentiras, certo? Kit gay é uma farsa. Uma pessoa que mente para chegar ao poder, com certeza quando chegar no poder, ela vai fazer tudo ao contrário daquilo que ela prometeu. E as consequências com certeza podem serem graves. Ok, pessoal? Então, você que é evangélico, que é cristão e que quer acreditar nessa história de kit gay, é uma consciência sua, é entre você e Deus. Se você quer acreditar no que seu pastor fala, né, e afirma o tempo todo aí sendo manipulado por interesses, principalmente de líderes maiores como Malafaia, Marcos Feliciano e outros, é entre você e Deus, ok? Mas o kit gay simplesmente é uma farsa. Nunca existiu o kit gay.